vai começar a entrar aí. Deixa eu pedir pra aqui pegar uma. Tu tens meu coração, tu és minha. Me prostro aos teus pés. Opa, não entrou ninguém ainda? Aos teus pés. Eita, entrou a Joyce. Eu te amo. Teu amor me conquistou. Joyce, a Teu Beta. amor me A tia Denira entrou também, hein? é só você. Larissa. Só você e eu. A tia Denira também tá hoje aqui, ó. Teu amor me Glória a Deus. só você. Vamos aí, povo de Deus. Vamos entrar logo aí pra gente começar, né? Aí vem o refrão. Um abração pra Larissa aí, ó. Pro Ulisses, entrou agora. Pra tia Denir, pro tio Vitor. Glória a Deus. Amém. Vai esperar mais um pouquinho e a gente já vai entrar já. A Jéssica também entrou. Glória a Deus. Kika. Aí, Jéssica, eles estão perto de mim aqui, ó. Estão correndo risco, hein? Tamo nada, tamo. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos dar início e o pessoal vai entrando aí. Amém? Amém. Bom, pode ser? Vamos orar? Amém. Glória a Deus. Então a gente vai dar início e depois o pessoal vai entrando aí. Querido Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, Senhor, em estar na sua presença. Cada um em seu lar, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar a todos, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar, Pai. Ó Deus, nesse momento difícil, no momento de luta, mas eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor está no controle de todas as coisas e sei, Senhor, que o Senhor tem planos maravilhosos para nossas vidas, para o seu povo, para cada vida. E eu creio, Pai, que os seus planos são perfeitos, têm um propósito, um futuro. Em nome de Jesus, nós te louvamos e prestamos, Senhor, a Deus, este louvor, essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Sim. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Opa, Theo entrou, hein? Aleluias. Carol. Nós vamos entoar um louvor aqui que fala que ruge o leão. E eu estava dando uma pesquisada por que o leão ele é o que manda na selva. Ele não é nem o mais forte, nem mesmo o mais poderoso, mas justamente por conta do rugido dele. Então que nas nossas vidas o leão, o Senhor venha bradar, venha rugir, porque na verdade bradar não é do leão, bradar é do diabo, porque a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso redor bradando como leão. Então assim, se você ouvir um brado, sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça,
eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Do descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Cante no seu lar. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mais uma vez. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amém. Quer cantar mais um ou não? Deixa pro final. No final. Glória a Deus. Eu vou ficar lá embaixo assistindo, tá? Então deixa eu pôr eles pra fora aqui que eu tô de quarentena, né? Expulsar eles daqui. Fecha a porta aí, vocês saírem. Amém? Queria agradecer a todos que estão ouvindo. Tá dando pra me ouvir bem? Dá um joinha aí se estiver dando pra ouvir bem. Agradecer a todos e também tem um pessoal novo, né? Tem minha tia aqui lá do interior, tia Edenir, tio Vitor, que também está participando. Minha cunhada Jéssica também está participando. Minha sobrinha Larissa. Aí o pessoal da igreja. Eu queria agradecer a todos. Estou dando uma ajustada aqui. Tá baixo ainda? E aí, estão me ouvindo bem? Da hora, cara, da hora. Ah, é, minha tia está dizendo aqui que está em quase perto de Presidente Prudente. Amém. Ô Jacques, vê se está ouvindo bem lá, se está certinho. Só um momentinho. Peraí. Glória a Deus. Amém? Amados, eu queria falar com vocês hoje. A vida da gente, às vezes, ela vira de perna pro ar, né? Deus tem as suas maneiras, né? O seu jeito de agir, de trabalhar, e muitas vezes a gente não entende. Eu queria estar lendo antes de começar, lá em 2 Reis, capítulo 5. Se vocês quiserem depois abram, né? Vou estar lendo aqui. Conta a história de um homem e de uma menina. E eu quero comentar, falar um pouquinho deles e o que eles têm, principalmente a menina, a nos ensinar.
Amém? Uma palavra aqui tremenda de Deus. Eu creio que o Senhor vai falar conosco. Amém? Diz assim, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, general do exército do rei da Síria, era um grande homem na frente do seu senhor e muito acatado, muito estimado, pois por ele Deus deu a salvação à Síria. Era homem valente, porém leproso. E os sírios saíram em tropas e fizeram prisioneiro da terra de Israel uma jovem pequena, algumas versões diz menina, e estava a serviço da mulher de Naamã. E disse a sua senhora: quem dera meu senhor estivesse à frente do profeta que está em Samaria, então ele curaria de sua lepra. E veio e disse o seu senhor, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou em suas mãos 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel. E estava escrito: agora quando chegar esta carta a ti, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que os cureis de sua lepra. Sucedendo que o rei de Israel, lendo a carta, rasgou as suas vestes e disse: eu sou Deus? Posso matar ou ressuscitar? Pois este me manda curar um homem de sua lepra? Pois assim sabei, peço-vos, e vede que ele anda buscando ocasião contra mim. E quando ouviu Eliseu, o homem de Deus, dizer que o rei rasgara sua roupa, mandou dizer-lhe: por que rasgaste sua roupa? Venha ele a mim, e saberás que existe um profeta em Israel. E veio Naamã em seu cavalo e em seu carro, e ficou à porta da casa de Eliseu. Mandou-lhe então Eliseu um mensageiro, e disse: vai e banha-se 7 vezes no Jordão, e a tua carne voltará a ti e ficará limpo. Indignou-se Naamã e disse: pensava eu que ele sairia e ficaria de pé, e o invocaria o nome do seu Deus, e poria sua mão no lugar da lepra, e a restauraria o leproso. Amém? Quero só orar mais uma vez, rapidinho. Querido Senhor, peço ao Senhor que o Senhor venha falar conosco. Não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Não da nossa maneira, Senhor, mas da Tua maneira. Não segundo os nossos pensamentos, Senhor, mas segundo os Teus pensamentos. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, através da Tua palavra, a ter uma vida contigo. A ter, Senhor, ó Deus, as nossas vidas no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Legal. Sabe, por esses dias eu tenho pensado bastante a respeito de como que Deus trabalha, né? E os planos de Deus, amados, são totalmente diferentes do que nós imaginamos. E da maneira que nós queremos. Deus trabalha de uma maneira totalmente diferente. Viver um plano de Deus, viver a vontade do Senhor, viver o que Deus realmente quer, é necessário, sabe, ter perseverança. Eu tenho falado muito sobre isso. É necessário ter força, é necessário ter coragem, é necessário principalmente ter muita paciência. Mas por que, pastor, que tem que ter muita paciência? Sabe por quê, amados? Porque Deus trabalha da maneira dele e não da nossa. E muitos, o trabalhar de Deus demora para muitos a vida inteira. Para alguns, há perdas, e para outros, há mudanças radicais, mudanças inesperadas e indesejadas. Por exemplo, o que nós estamos vivendo, ninguém esperava. Houve uma mudança totalmente radical. Então, Deus trabalha desta forma, de maneira inesperada, de maneira que nós, às vezes, não compreendamos.
Para não dizer 90, para não dizer 100%, 99% do plano de Deus nós não entendemos. Mas a questão, amados, não é entender. A questão é ficar firme, é ficar na posição. A palavra de Deus lá em Jeremias diz também assim, olha só. Porque eu sei os planos que tenho, que desejo para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Aí você fala assim, mas eu estou vivendo uma vida cheia de tribulação, uma vida cheia de problema, como que eu vou ter paz diante disso? Quinta-feira passada, a Roberta também de vento, e eles começam a ficar com medo, e olha que eles eram pescadores acostumados, a maioria deles pelo menos, e eles ficaram com medo, porém Jesus estava ali, dormindo. E aí o que Jesus quer ensinar para nós? Que no meio da tribulação, no meio da tempestade, no meio do problema, no meio da luta, sabe quando a vida está de ponta cabeça, que a gente não entende nada, é possível ter paz. O Senhor nos ensina, é possível ter paz. Então, Deus, ele trabalha desta forma, mas os planos dele é perfeito para nossas vidas. O plano dele é para nos dar um futuro bom. Amém? Então vamos voltar aqui para a palavra um pouquinho. Eu acabei fechando aqui. 2 Reis, capítulo 5. Olha o que diz aqui no versículo 11. E indignou-se Naamã e disse, pensava eu que ele sairia e ficaria de pé e invocaria o nome de Deus e poria a sua mão no lugar da lepra e restauraria o leproso. Eu creio que Naamã, ele estava ali a caminho, já pensando como que Deus ia agir. Logicamente, a gente sempre pensa da mesma forma que ele. A gente fica pensando como Deus vai agir. Deus dá uma promessa que você vai ter um bom emprego, você fica raciocinando e pensando, vai acontecer deste jeito, um jeito mais fácil, um caminho mais fácil, mas Deus não trabalha dessa forma. Aqui Naamã falava assim, eu pensava que ele sairia, como ele era um comandante, alguém importante, quer dizer, ia ser ali uma recepção, né, calorosa, o profeta iria sair, olhar para ele, clamar a Deus, vir o poder do céu, colocar a mão nele e ia ser curado. É isso que ele pensava, uma maneira simples, fácil, né? Mas não é isso que acontece, não é dessa forma. A palavra de Deus, ela nos dá o exemplo em vários pontos da Bíblia de como Deus trabalha. Deus trabalha como se fosse sementes. Sabe, semente que precisa germinar? O processo de uma semente para dar crescimento a uma árvore e chegar no seu propósito. Quando você lança uma semente no solo, você coloca ela ali num lugar baixo do solo, o processo dela é germinar. O primeiro processo da semente é romper a si mesma, rasgar a si mesma para poder brotar. Esse é o primeiro processo. O segundo processo é romper a terra que ela está, para chegar a um lado de fora, para poder encontrar a luz, para poder seguir o seu crescimento e o seu propósito de dar o fruto, ou em outras árvores, de purificar o ar, ou criar sombras, cada um no seu propósito. E aí o próximo propósito é crescer, é criar raiz para ter ali uma sustentação firme, sólida, para que haja um crescimento e não venha cair com qualquer vento. E não foi diferente com a vida de Naamã. Naamã ali, ele chega para ser curado da lepra, mas a questão é que a lepra não era o maior problema. Quando o profeta manda dar o recado para ele ir no Rio Jordão, se lavar por 7 vezes, a primeira coisa que ele faz, jamais, eu não vou. Na minha terra lá tem rios melhores, como que eu vou entrar aí num rio sujo, cheio de lama? Então, como que eu, alguém que tem autoridade, alguém que tem poder, vou me humilhar, me colocar num rio sujo? Eu jamais vou fazer isso. O orgulho.
Então era necessário o primeiro processo de Naamã se rasgar a si mesmo. Em volta de Naamã existia uma capa que se chama orgulho. E precisava primeiro tirar essa capa, quebrar esse orgulho. Então ele rejeita isso, porque o orgulho ainda estava ao torno dele. Mas Deus usa o teu servo para falar para Naamã: Naamã, o que ele te pediu foi fácil demais. Se ele pedisse uma coisa difícil, você não faria? Que custa se mergulhar no rio por 7 vezes? Então Naamã dá ouvido ao seu servo. E o primeiro processo, quebrando o seu orgulho, ele vai lá e entra naquele rio. Com a posição que ele tinha, ele acaba se humilhando para entrar naquele rio barreado. O segundo processo era quebrar a sua incredulidade, era trabalhar a sua fé. Deus poderia curar ele com só um mergulho. Por que 7? Para que ele tente uma vez, para que ele tente 2, para que ele persevere a 3ª vez, para que ele persiste a 4ª vez. Talvez ali, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando, ele deve ter parado no meio do caminho ali: não vou continuar não. Mas o seu servo lá: não, falta mais um pouco. Não, vai, continua. E aí Naamã, ele desce a 6ª vez, desce a 7ª vez, e a palavra de Deus fala que ele é curado. Ali, amado, há uma transformação. Um homem que não tinha ali a sua fé totalmente, ele acreditava que podia acontecer, mas não tinha a fé totalmente trabalhada. Mas ali ele já sai um homem cheio de fé, acreditando mesmo que existe um Deus que pode curar. Ali ele sai daquele rio transformado e já demonstrando um crescimento. Ele vai diante do profeta, aí sim o profeta sai à tua presença. E diante do profeta ele diz: agora eu sei que existe realmente um Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus de Israel. E ali há uma conversão. O profeta o Naamã diante do profeta, ele declara: olha, agora eu só vou sacrificar para este Deus, nenhum outro mais. Então há uma conversão na vida dele. Então Deus trabalhou. O problema maior de Naamã não era a lepra. Porque a pessoa, quando está doente, isso não impede dela ser salva. Mas a pessoa orgulhosa e incrédula, ela não consegue ser salva. Então a lepra ali só foi ali um motivo para Naamã ser levado até a presença de Deus, para que pudesse quebrar o orgulho e a incredulidade, para que assim houvesse salvação para ele. Então o importante ali, e o pior não era a lepra, era o orgulho e a incredulidade que vivia na vida dele. E aquele homem, ele sai dali restaurado. E não é diferente, amados. Em nossas vidas, muitas vezes, Deus vira nossas vidas de cabeça para o ar, né? A gente não entende nada, vira uma bagunça. Parece que está dando tudo errado, mas não é nada disso. É que Deus está trabalhando para muitas vezes quebrar o nosso orgulho, para muitas vezes quebrar a nossa incredulidade ou aumentar a nossa fé. Então, aqui nós vemos um agir de Deus totalmente diferente do que nós imaginamos. Deus não age do nosso jeito, é do jeito dele. Eu sei que é um jeito mais difícil, mais complicado, mas Deus conhece o coração de cada um, sabe o que é necessário fazer para quebrar as nossas vidas, para que a gente se achegue na sua presença, para que a gente possa ter salvação em nossas vidas. Amém? Agora, outra coisa. Essa menina fez e como Deus trabalhou na vida dela. Vamos ler lá o versículo 2. Diz assim no capítulo 5, versículo 2: E os sírios saíram em tropas contra o povo de Israel e fizeram prisioneira da terra de Israel uma jovem pequena, uma menina, uma garota, e estava a serviço da mulher de Naamã. Então aqui
Com certeza houve uma guerra entre o povo sírio e o povo de Israel. E nesta guerra, eles pegaram essa garota, essa criança, essa menina, e ela se tornou prisioneira deles. E ela passou a ser a serva da esposa de Naamã. Amados, o processo que ela viveu é totalmente doloroso. Foi tirada da sua família, foi tirada dos seus pais, foi tirada dos seus irmãos, dos seus amigos, do seu lar. Eu fico imaginando quantas noites esta garota, esta jovem, derramou suas lágrimas, foi dormir ali de tanto chorar, quantas tristezas bateu em sua vida. Sabe, ela tinha motivos de sobra, mais motivos de sobra, sabe, para ficar totalmente revoltada contra Deus. Bater Naamã e a sua família e aquele povo como um inimigo mesmo, bater ódio deles. Ela tinha todos os motivos para isso. E muitas vezes, sabe, a gente convivendo com as pessoas elas abandonam a fé, abandonam a Deus, não vão mais para a igreja, não servem mais ao Senhor por coisas tão banais. Arrancaram coisas valiosas dessas meninas. Sabe, coisas que significavam muito para ela. Tiraram sua família. E às vezes as pessoas, elas ficam revoltadas porque talvez Deus não deu condições para ela pagar uma conta de água e aí cortou, ou porque acabou o gás e aí já chuta o balde, já se revolta. Por coisas tão simples as pessoas abandonam a Deus. Mas olha que interessante. Olha o trabalhar de Deus e olha o que essa menina ela faz. Vamos ler ali o versículo 3. E a menina disse à sua senhora: quem dera se o meu senhor estivesse à frente do profeta que está em Samaria, então ele o curaria de sua lepra. Ela tinha motivos, amado, de falar assim, que ele morra com essa lepra. Que Naamã, ele merece isso mesmo, que ele morra com isso. Mas não, amados. Aquela garota, ela abre a sua boca com autoridade. Ela abre a sua boca, sabe? Com segurança, com fé, com verdade. Ela abre a sua boca com certeza e com muito amor. E ela fala: quem dera se ele estivesse lá em Samaria, diante do profeta, eu tenho certeza, ele seria curado. Olha que tremendo, amado. Eu fico imaginando que aqueles pais dessa garota foram homens fiéis a Deus e colocaram essa menina, sabe, com ensinamento, com princípios, do qual, diante de toda a situação que ela passou, de toda a luta, de toda a dificuldade, de toda a tristeza, ela estava ali com seus princípios firmes. Ela não abandonou a sua fé, mesmo passando por todo esse sofrimento, ela continuava firme. Eu não sei o nome desta menina, a Bíblia não fala nem o nome dos seus pais, mas ela sabia quem ela era. Ela tinha identidade, ela sabia da sua identidade, ela sabia o que ela era em Deus e que Deus era na vida dela. Sabe, tem muitos jovens e adultos hoje que eles estão caminhando com Deus, mas na verdade eles não sabem nem quem eles são. Não tem uma vida, sabe, com princípios. Hoje você vê tantos jovens, tantos adultos postando coisas na internet, servos e servas e servos do Senhor, coisas que você não consegue acreditar. Eram para estar postando coisas boas, coisas maravilhosas, mas postam coisas ali que não tem nada a ver com o princípio de Deus. Não sabem quem são, não sabem a quem serve. E quando abre a sua boca para talvez dar ali uma palavra, não, falam tudo errado. Quantas pessoas agem dessa forma? Essa menina, ela teve um crescimento, amado. Como a palavra de Deus fala,
Cria sua casa sobre a rocha, porque quando vier o vento, quando vier a dificuldade, você está firme. Tem muita gente aí criando, sabe, a sua casa sobre a areia. Essa menina, a gente não sabe o nome, muito menos a sua aparência. Mas nós sabemos que ela tem uma identidade. Nós sabemos que ela era uma mulher, uma garota, uma jovem, serva do Senhor e poderosa. Tem muitas pessoas que estão se preocupando muito mais com a sua aparência. Querem ficar bonitos, querem ficar, sabe, elegantes, e não tem problema nenhum ser isso. Mas a maior preocupação não é com a aparência, mas é com a sua identidade. É você realmente saber quem você é, quem você serve. Tem muitas pessoas que estão em seu trabalho, dizem que são cristãos, mas as pessoas olham e falam, não tem nada a ver. Tem a aparência, mas não tem uma identidade cristã. Não servem a Deus. Tem muitas pessoas que agem dessa forma. Quando um policial, ele aborda alguém, ele pega o seu documento, ele olha sim a sua imagem, para saber se o documento é seu. Mas para saber quem você é, ele vai lá no seu nome, ele vai lá no seu número, para saber quem que você é. Então não é a aparência que mostra quem você é, mas é o que você é por dentro. É os seus princípios, é o seu caráter. É isso que nós precisamos aprender. A menina teve um crescimento tremendo e cumpriu o seu propósito. Naamã passou a servir a Deus. Naamã passou a ser um servo do Senhor. Logo em seguida, você vai ver uma passagem, eu não vou ler, em que novamente o rei da Síria, ele quer invadir Israel. Ele quer fazer ali, como é que se fala? Ele quer fazer ali emboscada para pegar o rei de Israel. Mas toda vez que ele faz emboscada, o rei se safa, por várias vezes. Aí ele reúne o seu povo e fala assim, tem espião no nosso meio. Mas a palavra de Deus fala que um deles se levanta e falou, não tem um espião no nosso meio. Acontece que eles têm um profeta lá que avisa eles. E aí eles vão, amados, e eles vão e cercam o profeta. Só que nessa passagem você não vê mais Naamã. Naamã era capitão do exército. Era para ele estar ali presente. Você não vê mais Naamã. Sabe por quê, amados? Naamã subiu de cargo. Naamã agora não serve ao rei. Não está escrito na Bíblia, eu não posso afirmar. Mas eu creio que Naamã agora, ele passou a servir a Deus. Com certeza agora ele é uma semente do qual Deus vai trabalhar no meio daquele povo. E olha, nós precisamos aprender e saber que Deus trabalha diferente do que nós pensamos. Nós podemos ser igual essa menina, mas sabe, mesmo que não entenda nada do que está acontecendo, mas saber que Deus está trabalhando e que existe um propósito para que seja alcançado. A Bíblia dá vários exemplos. A Bíblia dá o exemplo de José, que com 17 anos, José foi vendido pelos seus irmãos. José, ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Talvez José imaginou, poxa, Deus tem um propósito para mim de ser alguém muito importante, de ser um cabeça. Então eu imaginei, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer muitas coisas, eu vou me formar, e assim que eu estiver preparado, então Deus vai me colocar. Talvez ele deve ter pensado nisso. Mas de repente José é vendido, vira escravo, vira servo, é preso. E depois de mais de 15 anos, passando por esse processo doloroso, ele passa a ser governador. Aí ele entende o propósito de Deus. E diante do irmão deles ali, na hora que ele poderia se vingar do que os irmãos fez, ele entende o propósito. Ele fala, Deus fez tudo isso para salvar não somente o meu povo, mas todas as nações. A palavra de Deus fala também de Moisés. E ali quando bebê, o povo egípcio, querendo exterminar ali a geração, começa a matar todas as crianças, os seus pais acabam entregando o seu filho ao povo inimigo. Eu fico imaginando a mãe e um pai, os irmãos entregando o bebê ali para um povo inimigo criar.
Quantas e quantas vezes tiveram o desejo de dar um abraço no seu filho? Quantas e quantas vezes no seu crescimento ali, Moisés passou ali diante deles, e eles querendo dar um abraço, dizer que ele era filho, e não puderam. Moisés, durante 40 anos, viveu com o povo egípcio. Eu não sei nem se Moisés conheceu os seus pais. E vivendo ali do lado, e não poder dar um abraço, não poder conversar. 40 anos no Egito, depois mais 40 anos no deserto. Com 80 anos, Deus revela a ele o seu propósito. Aí mais 40 anos no deserto de novo, conduzindo o seu povo. Sabe, uma maneira que você fala assim, poxa, que dificuldade, que luta, que sofrimento, que dor. Mas Deus trabalha assim, amado. Nós podemos ver isso em Jesus. Tanto sofrimento, mas um propósito de salvar o mundo inteiro. E a palavra de Deus fala que se Deus não poupou o seu próprio filho, você acha que vai poupar a gente? E Deus é bem claro, amados, é necessário que a gente entenda isso. Ele nos dá a escolha. Você pode viver a vontade de Deus ou não. Você pode escolher isso. Mas se você escolher, fala, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero, sabe, te servir, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Então, amado, se prepare para isso. Sabe, porque com certeza Deus ele vai trabalhar na sua vida da mesma forma. Talvez uns de maneiras maior, outras menor. Eu acredito que essa menina aqui, ela foi colocada como semente bem abaixo da terra. E ainda com pedras, para ela poder passar por tudo isso, um sofrimento. Tem pessoas que Deus coloca mais superficial, já brota, já nasce, cada um tem o seu propósito. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor tem um propósito em todos, é só querer andar com Ele. É só começar a buscar os seus princípios, buscar a sua identidade nele, se preparar para poder ser semente e conseguir enfrentar as mudanças que Deus traz. Eu não sei, sabe, o que Naamã viu, ou melhor, o que Naamã fez, o que a menina fez para que Naamã desse ouvido a ela. Porque os servos naquela época, eles não podiam nem abrir a boca. Mas o que eu creio, a palavra de Deus não diz, mas eu tenho, sabe, uma convicção, é que esta menina, ela mudou o ambiente daquela casa. Quando Naamã e sua esposa olhavam para ela, eles notavam, essa menina é diferente. Olha a sua postura, olha a sua educação, olha as suas palavras. Aquela menina, ela mudou o ambiente daquele lugar. Por isso que quando ela abriu a boca para falar de Deus, Naamã deu ouvidos a ela. E olha o que Deus fez, tanto na vida dela como na vida de Naamã. E eu creio, a Bíblia também não diz, mas eu creio, amados, que Deus a honrou tremendamente. E eu creio também que Naamã a honrou também. Porque se você for olhar aqui, Naamã não era um homem ruim. Você pode notar que os servos de Naamã o chamam de pai. Ele era respeitado, mas não pela tua autoridade, mas pela pessoa que ele era. Então Deus viu graça na vida dele também. E aquela menina, ela transformou o ambiente daquele lar. E aí eu pergunto, amado, nós temos transformado o ambiente do nosso lar? Nós temos transformado o ambiente de onde nós trabalhamos? Ou aonde nós pisamos nossos pés? Será que as pessoas olham e vêem diferença em nossas vidas? Será que quando nós abrimos a nossa boca, até com autoridade, eles vão dar o ouvido? Porque é necessário, antes de abrir a boca, ter uma vida que realmente tenha ali autoridade, uma vida que representa o que você está falando. E eu tenho certeza que essa menina, ela mudou o ambiente. Então é necessário, amados, que a gente mude o ambiente com a nossa vida, com a nossa identidade. Não com a nossa aparência, mas com o nosso interior, com o nosso caráter, com a nossa vida.
Eu sei que nós erramos muitas vezes, mas nunca é tarde, sabe, para consertar, nunca é tarde para arrumar tudo isso. Em nome de Jesus, nós precisamos aprender. Aprender mais com uma menina do que com um adulto. A palavra do Senhor fala que é dos meninos que vem, das crianças que vem o verdadeiro louvor. Então nós precisamos aprender, sabe, em nome de Jesus, a ter uma vida, mesmo que haja circunstâncias terríveis, de perdas, de mudanças, coisas inesperadas que você não esperava, sabe, a gente continue ali firme, consistente, como uma casa que foi criada numa rocha, para poder entender, ou mesmo se não entender, para ficar firme no que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Amém? Quero deixar essa palavra para vocês. Que o Senhor venha abençoar o seu lar, que o Senhor venha abençoar a tua casa. Domingo eu quero estar ministrando de novo e eu quero falar sobre de que Deus ele ama também usar pessoas que não têm valor, não dão valor. A Roberta ministrou a semana passada sobre Jesus quando ele entra no barco, eu falei agora há pouco, e ali ela comentou, né, sobre a presença dele naquele lugar, naquele ambiente, e depois me chamou a atenção porque eu, acabando lendo um pouco mais, eu quero falar sobre quando ele desceu do outro lado, o que aconteceu quando ele desceu do outro lado, e o quanto Deus ama usar aquele que não tem valor. Ou até você mesmo aqui fala assim, quem sou eu, Deus, para você usar a minha vida? Eu quero mostrar para você, na palavra de Deus, que Deus ama trabalhar nas vidas que não têm valor, ou que não se valorizam, ou que são humilhadas, né? E tremendo, vai ser tremendo, eu creio. Em nome de Jesus. Também quero estar chamando os meninos para estar louvando, se eles subir aí. Quero agradecer a todos que estão participando, né? O Theo, o Valdomiro, a Kika também está lá embaixo. Quem mais está aí? Quero agradecer a Jéssica, a Larissa, a tia Denir. Em nome de Jesus, amados. Depois vocês dão mais uma lida em 2 Reis, capítulo 5. Dá mais uma estudada. Deus ele trabalha de maneira incrível. Nós não entendemos, mas ela é perfeita, ela é agradável. Nós vemos que depois, no final de tudo, realmente a gente vai dizer, realmente, Senhor, foi necessário o Senhor trabalhar na minha vida deste jeito, para que houvesse mudança, para que houvesse cura, para que houvesse salvação em minha vida. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos lá, cadê os ouvintes aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Os louvidos. Tem 15 minutos ainda ou não? Tem. Ixi, tem Vou pegar ainda. Meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei.
Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Senhor, quero teu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Glória a Deus. Amém. Parece que deu umas travadas aí, né? Tá melhor agora ou não? Tá ouvindo? Nossa, mas ficou mal brancão, né? Está no céu. Então, tá chegando. E aí, o senhor tá ligado aí, não? Não. Será que tá travado, mano? Bom, vamos orar. Vai fazer o que, né? E aí, povo de Deus? Ok. Ok, sim. Então tá bom, melhor. Amados, vamos encerrar. Domingo nós estamos de volta. Eu creio que o Senhor vai falar conosco novamente. Amém? Vamos orar e estar encerrando. Eu queria agradecer a todos que participaram. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. O Senhor continua nos dando graça. Em nome de Jesus. Amém. Tá ok agora. Querido Senhor, obrigado a Deus por este momento, estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que está participando. Obrigado, Jesus, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, a maneira que o Senhor tem trabalhado. Eu sei que muitas vezes nós não compreendemos, Pai, mas nós sabemos, Pai, ó Deus, que os Teus planos são melhores do que o nosso. Os Teus planos são perfeitos, por mais que a gente não entenda, o Senhor sabe como trabalhar. O Senhor sabe como quebrantar os nossos corações. O Senhor sabe como nos levar à Sua presença. E o Senhor sabe o que é necessário fazer. Então continue fazendo, Senhor. Venha agir da maneira que o Senhor quer. Ó Deus, em nome de Jesus, nós escolhemos isso, Pai. Nós queremos e preferimos a Tua maneira. Porque sabemos, Pai, que há uma esperança, há um futuro. E eu sei, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor quer trabalhar em todos nós. Que nós possamos estar preparados para isso. Firmes na Tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Faz tua mão de conchinha aí, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém, em nome de Jesus. Ó Senhor, abençoa cada vida, Pai, em nome de Jesus. Amados, até domingo. Deus abençoe a todos, amém? Glória a Deus. Não está dando mais opção de encerrar, publicar, né? Acima, não. Então, vai encerrar seco, né? Não, pode encerrar.